Aê, Pedrão! Bem-vindo! Tudo bem, gente? meu amigo? Bom, Renato. Sempre bom te ver. Sempre bom também ver vocês. Pedro, eu quero começar por isso. Eu fiquei um pouco abismado com a reação da oposição em relação a essa PEC que chamou de que eles estão que o mercado está chamando de kamikaze e que eu denomino como PEC do golpe, PEC da compra dos votos, porque de repente, há 90 dias desse, os caminhoneiros vão passar a ganhar R$ 1.000 de vale, os também, ou a diminuição do CMS para os combustíveis e um aumento considerável no auxílio emergencial. A lei permite isso, Pedro, desse jeito, no processo eleitoral, já que nós estamos no processo eleitoral ou não? Então, é evidente, eu estou escrevendo um artigo, é sucinto, na Carta Capital, que sai publicado esse fim de semana sobre isso. Que é inconstitucional, não tenho dúvida. Porque o que a Constituição determina, em essência, sendo aqui bem simples para as pessoas entenderem, é uma relação de equilíbrio. Um equilíbrio entre responsabilidade fiscal, que nós temos que ter, você não pode agir de forma destruidora com o patrimônio público, né? E, por outro lado, e também assim, não assumir compromissos impagáveis, em suma, gerir o Estado de uma forma responsável, e isso tem que ser equilibrado com responsabilidade social, você não pode deixar o nosso povo na miséria que ele está. É evidente que você precisa conceder esses benefícios que foram concedidos, mas eles precisam fazer parte de uma estrutura de política pública, e não como uma forma eleitoreira de ganhar votos na pré-eleição, né? Abertamente, isso é terrível. Quando o Lula fez o Bolsa Família, era uma política pública, né? Que ampliou, mudou a política vinda do governo Fernando Henrique, né? Deu outra natureza a ela, e estabeleceu uma política pública que o Estado tem até hoje, né? Pode ser que ele não tenha adotado essa política pública produzindo um direito social, que é algo que se incorpora no patrimônio da pessoa. Ele produziu essa política pública por uma medida de emergência, isso que é a confusão que as pessoas às vezes fazem. Ou seja, por uma medida que realiza uma concessão do Estado, que pode ser tomada a qualquer tempo. O direito não pode ser tomado pelo Estado. A concessão, sim. Talvez uma grande evolução que o Lula pudesse trazer nesse campo, na gestão dele, é transformar em direito. Para daí acabar com essa história de ser usado em eleição, tal. Quer dizer, as pessoas têm direito a uma certa renda, que é isso que o Suplicy propõe, que ele está correto, né? Renda básica da cidadania, né? Isso. Agora, você se utilizar desse mecanismo para interferir na eleição é um golpe na democracia, é uma medida de exceção, é gravíssimo, né? Porque você não está querendo fazer o que a Constituição determina, que é reduzir a miséria, que é combater a miséria e reduzir as desigualdades sociais. Você está querendo usar da miséria para interferir na democracia. E isso é totalmente inconstitucional, contra o espírito da Constituição mesmo. Eu entendo a posição dos parlamentares de oposição que não querem se queimar com a base, que tem aí que foram postos numa saia justa, mas eu, como constitucionalista, não posso ser a favor dessa medida. Eu acho um erro, inclusive da oposição, estar apoiando isso. A única pessoa que merece elogio é o Serra. Nesse caso, teve uma conduta muito adequada e correta, né? E quero dizer o seguinte, eu também, porque eu venho denunciando isso aqui contra você, Pedro. Porque, assim, para mim é um absurdo. As pessoas estão, não, mas não vai, o povo está passando fome. Está 3 anos e meio. Quer dizer que agora, nos 3 últimos meses, onde a situação, inclusive, de desemprego diminuiu, onde tem alguma retomada econômica, o cara acorda um dia e diz, coitado do povo, mas vamos fazer só até a eleição o programa. Porque, inclusive, tem data para acabar, Pedro. É um escândalo. É escândalo. Isso é uma forma de você usar de forma irresponsável do erário público para produzir um resultado eleitoral. E vindo dessa gente que era os maiores defensores da responsabilidade, que botava a gente como irresponsáveis, né?
perante a gestão pública quando o Lula deixou, mesmo a Dilma, deixou no fim do governo uma enormidade de dinheiro depositado no Banco Central. Sem esse dinheiro, o país tinha ficado muito pior do que ficou até hoje. Né? Que teve cautela, teve uma atitude sempre cordata, né? E que criou políticas públicas consistentes na área social. Né? Eu não sei como que pode ter gente que tem 2 neurônios que apoia esse presidente. Olha o que ele está fazendo. Como é que pode ter banqueiro? Esses banqueiros também não valem nada. É o pior chorume que tem na nossa vida social. Né? Coisa mais pior que tem na nossa sociedade. Porque eles apoiam, uma parte deles apoia o Bolsonaro mesmo fazendo isso. Como é que fica o discurso deles em favor da responsabilidade fiscal? Qualquer coisinha que você fala para melhorar a vida do aposentado, não, uma desgraça. Pô, olha o que o cara está fazendo e esses banqueiros estão quietos. Né? Então, veja, esses economistas são todos assim, gente desonesta intelectualmente para burro, porque passam a vida defendendo contra coisas muito melhores do que essas que estão feitas em termos de responsabilidade fiscal, e quando essa desgraça é feita, se aquietam também, né, por interesse político, ideológico, por interesse de poder. É gente que não participa do debate por razões de justiça, só participa por razões de interesse financeiro pessoal e razões de poder. É gente que ganha dinheiro do mercado financeiro, faz o que interessa para poder banqueiro fazer fortuna e dane-se o país. Essa que é a realidade. Então, eu acho um erro da oposição estar apoiando isso. Eu acho que a gente tinha que enfrentar o debate, falar, não dá para usar dinheiro público em época de campanha dessa forma perdulária e dessa forma principalmente irresponsável. E acho que deveria ter oferecido um contraprojeto. Vamos fazer uma outra PEC transformando em direito social a renda de cidadania. Deveria ter oferecido outro projeto. Isso, a partir de outubro de 2000. Claro, a partir do ano que vem, não, a partir de janeiro do ano que vem, vai ser direito social no Brasil, ou seja, uma Constituição, cria um direito social. Ninguém pode tirar do trabalhador. Ninguém pode tirar da pessoa. Todo cidadão brasileiro tem direito a renda X. Estamos absolutamente conectados. Inserido como direito social na Constituição. Nós não fizemos isso, nós ficamos que nem bobo, ficamos ali. Os caras, a gente ficou na saia justa, nós tínhamos que ter oferecido o nosso projeto. E para o povo falar, nós não queremos concessão eleitoral, mas nós queremos isso como direito de vocês. E temos compromisso que, se for eleito, isso vai virar direito. Pronto, a gente trocar nesse mercado, nessa turma. Ô, Pedro, que moralidade eles têm para falar que isso é irresponsabilidade fiscal, dar um direito desse, depois de apoiar um negócio desse? Então, eles não tem. Era o momento da gente trocar e conseguir um grande avanço para o nosso povo. Porque isso seria um avanço, a gente criar uma renda de cidadania como direito social, não como medida de emergência. O que o Lula fez do Bolsa Família foi uma medida de emergência. Vamos matar a fome aqui e vamos dar uma concessão do Estado. Uma concessão do Estado pelo direito, ela pode ser retirada a qualquer tempo. Um direito, não. Um direito não pode ser retirado a qualquer tempo. É um direito, ele incorpora no patrimônio da pessoa. Então, nós poderíamos ter feito esse truco, propor a criação de um direito, a renda mínima de cidadania. Ô, Pedro, no editorial da Semanal, que saiu sexta-feira, eu uso inclusive esse termo que você está usando. Truca Lula. Truca Lula e cria a renda básica da cidadania. Fala, ó, quero assumir um compromisso. Já que o Bolsonaro fez a farra por 6 meses, a gente vai fazer o projeto. Mas o certo, Renato, era a gente ter trucado isso no Congresso. Agora, né? Os congressistas, sim. Os congressistas apresentarem unidos a PEC, entendeu? Unidos. A PEC fala, não votamos nesse tipo de coisa de política, eu quero uma política pública que transforme em direito. Pronto, e vota a favor da própria PEC contra a proposta do Bolsonaro. E provoca o Bolsonaro, você está a favor, vota conosco aqui. Se você realmente é a favor do benefício. Agora, agiram politicamente de forma imbecil. Covarde. Sabe? Eu fico com muito receio, às vezes, Renato, do que vai ser o nosso governo. Viu? Eu fico assustado. Pedro, agora tem o seguinte: só partidos políticos podem questionar isso no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Por incrível que pareça, o Novo, o Saulo, já respondendo ao Saulo Cruz, o Novo sinalizou que poderia entrar no Supremo. Né? Porque com outro
Por que o novo entraria? Por a questão do teto de gasto, do mercado, do blá, blá, blá. Mas, enfim, se entrar no Supremo, o Supremo tem que dizer que é inconstitucional, né, Pedro? Eu creio que sim, mas eu acho que a nossa política não deve ser essa. Também acho que não. Nós não devemos confrontar essa bagaceira eleitoral que eles montaram com algo além do que uma política social consistente. Então, não é falar que a gente é contra dar dinheiro para o povo, é que nós somos a favor de um direito social que ninguém possa tirar depois, uma renda para o cidadão. Então é diferente, não é você ser contra o que o Bolsonaro fez, contra, porque é você a favor de algo melhor para o povo e tentar explicar isso para o povo. Eu acho que é isso que a gente devia fazer. Acho que a disputa é a política, né? Agora, o Supremo, no plano jurídico, ao receber uma DPF, tem que declarar inconstitucional, uma ação de declaração de inconstitucionalidade, tem que declarar inconstitucional, não tem a menor dúvida disso. Isso é o dever deles como ministros. Né? Isso é uma decisão monocrática ou vai para o pleno, vai para o grupo? Que seja na monocrática. Se alguém quiser dar uma liminar suspendendo, não é que vai declarar inconstitucional. Suspende e aí vai para o pleno. Perfeito. Drida Lorenzo, com os superchats e com as suas perguntas, sempre muito pertinentes. Não, tem aqui o Rodney Flores dizendo que perfeito, Serrano, penso a mesma coisa e vou além. Temos que vender caro o nosso voto ao Congresso, pois tem congressistas de esquerda que não atuam como tal. Devemos colocar gente combativa para mudar. Tem também aqui a Emirá Correia, Lucas. Parabéns, TV Fórum, curto muito vocês. Rovai é uma bênção. E eu acho que posso fazer um comentário, Dri? Claro. Eles concordam comigo. A impressão que eu tenho, que está me assustando um pouco no nosso território, uma coisa de um certo salto alto. Nós temos uma briga pela frente aí, e que não vai ser fácil. Né? Esses caras vão armar uma cada hora aí. A outra, que eu acho que o pessoal que pensa as questões de governo, tal, eu acho que o Lula tem sensibilidade grande para isso. Tem que entender que não dá mais para ter um governo, nós não vamos conseguir ter um governo paz e amor como nós tivemos da outra vez. Né? Para a gente ter renda, para poder substituir esses problemas sociais, para poder reduzir esses problemas sociais graves que nós temos, não dá mais para ficar satisfazendo elite e satisfazendo a base popular. Nós vamos ter que tirar dinheiro de algum lugar, e tem que ser dinheiro dos mais ricos. Sendo bem assim, claro. E aí nós não vamos poder ter um governo com gente muito... Em suma, nós precisamos de um governo de esquerda, eles têm que entender isso. Governo progressista. Né? Não dá para querer, eu estou vendo muita gente no PT já voltando como se fosse anteriormente querer formar aquela base burocrática em volta do Lula, né? E que adota as políticas, vamos dizer, de pequena política com o mercado, que é perigosíssimo para nós. Adota posturas de pequena política, de pequenos negócios, de pequenas relações. Se for assim, nós vamos nos destruir de vez. Nós precisamos ter política, com P maiúsculo, para todas as questões. Sim. Para todas as questões. Né? Nós precisamos ter política com P maiúsculo. Nós precisamos de gente com visão de Estado. Nós precisamos de gente com visão ampla. Se a gente ficar no toma lá da cá de Brasília, como eu estou vendo acontecer, isso vai ser destruidor para o país e para um futuro governo. E vai fortalecer o movimento bolsonarista de extrema-direita, porque eles vão continuar vivos. Então, se a gente ganhar, né? Porque do jeito que vai, você vai ser colocado como uma política tradicional contra o Bolsonaro. Claro, eu acho que não tem sentido, né? Quer dizer, se a gente ganhar, né? Então, eu acho que assim, eu estou com muita cautela dessas coisas. Eu até diminuí minha participação em lives, tudo. Eu estou muito cauteloso, porque eu não estou gostando de algumas coisas que eu estou vendo, não. Acho essa foi a principal. Essa do Congresso foi o maior erro que o PT cometeu, acho que desde que ele foi fundado. Não é um erro qualquer. Que bom. Olha, Serrano, que bom ouvir isso de você. Que bom, porque eu estava sozinho aqui. A gente tinha que ter tido uma política acirrada. Vamos transformar o renda mínima em direito social. Vamos fazer inserir no artigo 5º da Constituição. Todo cidadão brasileiro tem direito a uma renda mínima.
Porque daí a gente confrontava o mercado, o Bolsonaro, todo mundo que tem que confrontar do jeito certo, que é o jeito certo de confrontar. Fala, nós somos contra benefício só até dezembro, nós queremos que seja criado como um direito social inalienável. Porque daí, uma vez incerto no artigo 5º, não pode mais ser retirado, porque vira cláusula pétrea. Então, a gente jogar uma cartada pesada em favor dos direitos sociais. Foi um erro, o maior erro da história da esquerda brasileira, apoiar essa proposta fascista sem apresentar uma alternativa verdadeira para o povo, junto com a direita, engambelando o nosso povo. Nós não podemos fazer isso. As pessoas estão na miséria, não é brincadeira. O único jeito de não engambelar é criar a renda mínima como direito social posto constitucionalmente, como um direito quer dizer, insuprimível da Constituição, né? Como uma cláusula pétrea da Constituição. E é isso que nós tínhamos que ter feito, né? Para combater essa demagogia que foi feita, que só vai destruir o Estado e trazer fome e miséria para o nosso povo a partir do ano que vem. Então, nós tínhamos que ter enfrentado isso claramente, né? Com uma proposta mais radical. Nós temos que apresentar, Renato, horizontes para a esquerda, gente. A esquerda está assim, os progressistas estão sem horizontes. A gente está atuando como político do interior, não toma lá da cá, fazendo conciliações desnecessárias às vezes, deixando de fazer outras que são necessárias, porque não pensa política. Nós temos que oferecer horizonte, nós temos que oferecer horizonte para o nosso povo. Não ser miserável tem que ser um direito fundamental, irremovível de todo brasileiro. A miséria tem que ser matada com uma bala de prata. É inserir como direito social, não direito social, como um direito fundamental do artigo 5º da Constituição, uma renda mínima para qualquer cidadão brasileiro. É isso que nós temos que propor, isso que nós temos que fazer, e a gente não deveria ter votado a favor dessa proposta eleitoreira suja, irresponsável do Bolsonaro. Deveria ter confrontado ela com essa verdadeira proposta de mudar a situação no Brasil. Então, eu acho que é isso. Tínhamos que ter aproveitado e também nessa mesma emenda constitucional propor o fim do teto de gastos, né? E colocar um equilíbrio entre responsabilidade fiscal e social. A responsabilidade fiscal deve primariamente recair sobre a questão do serviço da dívida. É irresponsável fiscalmente pagar esses juros que nós pagamos para os bancos. E segundo, no plano da responsabilidade social, colocar como direitos fundamentais alguns direitos sociais. Muito bom. E não sei se as pessoas entendem. Se coloca como direito fundamental, ninguém pode remover, é uma cláusula pétrea. Tá. Uma vez inserido no artigo 5º, não pode haver emenda constitucional que retire esse direito. Então, não estou nem propondo colocar no rol dos direitos sociais como um direito fundamental de qualquer cidadão brasileiro. É isso que nós devíamos ter feito. Agora, a oposição, nós nos acovardamos. Entramos no jogo do Bolsonaro de uma forma vil. Compartilhamos da vileza. Nós temos que ter ousadia, nós temos que ter horizonte, nós temos que entender que nós somos progressistas. Nós somos diferente dele. Ele quer beneficiar o povo, pois nós queremos mesmo. Nós queremos que nunca mais ninguém retire, que isso nunca mais possa ser usado de forma eleitoreira por ninguém, nem por nós mesmos. É a visão de estadista. Nós queremos isso como um benefício que o Estado brasileiro dá para o seu cidadão. Ah, mas como é que vai organizar o orçamento a partir daí? Organize a partir disso. Ou seja, isto é princípio, isto não é acessório. Isso não é princípio. O orçamento começa por aí, não termina por aí. Eu acho que nós, Renato, temos que iniciar na esquerda esse debate, colocar a renda mínima como direito fundamental do artigo 5º da Constituição. Inamovível. Né? Ou seja, o Estado brasileiro que se organize. Qualquer cidadão brasileiro tem que ter uma renda mínima. E acabar isso com esse jogo político, essa coisa de disputa de poder mesquinha. E nós, de esquerda, temos que ter claro o seguinte, nós temos que ter horizonte, nós temos que discutir as grandes propostas. A questão da mulher, temos que debater sim um aborto. Temos que debater claramente, trazer para a sociedade brasileira com a coragem que as mulheres latino-americanas, que também vivem em países católicos, trouxeram para os seus países. Nós temos que ter essa coragem. Nós temos que ter a coragem de enfrentar a questão do racismo. E a questão da pobreza como enfrentar no status de um direito fundamental inamovível da Constituição. Nós não podemos admitir miséria nesse país. Esse é um país rico. Rico no sentido de ter riquezas, tudo. Quer dizer, nós não podemos admitir
Um país que paga quase mais de 40% do seu orçamento para serviços da dívida não ter uma renda mínima é um absurdo. Quem tem que ser sacrificado é o alto capital, não o povo, né? Então nós temos que fazer esse enfrentamento. E acho que é enfrentar e é radicalizar e não ficar moderando. Não ficar no joguinho de Brasília e toma lá da cá. Eu estou vendo voltar, Renata, aquela velha história que destruiu o governo do PT, né? Que é tudo que é feito na base do joguinho de tomar lá da cá, na pequena política, vamos dizer assim. Nos joguinhos, nos negócios, nos interesses. Isso vai destruir a gente. Nós temos que parar já, antes na campanha. Porque senão nós nem chegamos lá, nós nem vamos eleger. E muita gente falava, não, mas o senador vai votar contra, ele vai estar lá com a cara, é o que votou contra o auxílio e tal. Se todos tivessem juntado... Exatamente, eles poderiam ter gravado todos um vídeo, todos explicando, não, nós queremos permanente, nós queremos sempre, eles só querem esse ano. Tinha que fazer uma comunicação, né? Ia dar trabalho? Parece que o pessoal está achando assim, já ganhamos a eleição, não vamos arriscar, vamos cortejar o Kassab, que é mais importante. Aliás, vamos mudar tudo, vamos excluir o PSOL. Ontem eu fiz o editorial falando isso. Aqui em São Paulo, o PT está excluindo o PSOL e passando o tapete vermelho para o Kassab. Não aceita o PSOL na chapa. Quer dizer, quando o Boulos teve 40% no primeiro turno. Quer dizer, é essa política? É esse o projeto? A gente tem que discutir. A gente não pode depois chegar lá e reclamar que teve golpe, como em 2000. E Cadô deu golpe, deu ruim. Pô, mas vamos construir as coisas com fundamentação ideológica mínima. Eu acho que o Lula tem acertado em algumas coisas, quero dizer aqui. O Lula falou do aborto como saúde pública. O Lula falou do fim do teto de gastos. Criticou as privatizações. Falou de democratizar a mídia, de novo, a regulação dos meios de comunicação. Ele tem tocado em temas delicados. O Lula está muito bem. O erro aí é daquela enturragem burocrática em volta dele e dessa turma do Senado, que errou brutalmente. Errou rude. E tem que colocar claro, o Lula não tem nada a ver com isso. O Lula tem feito uma campanha brilhante, Renato. Ele faz aliança com o Alckmin, que tem que fazer mesmo, parar com essa coisa pequena burguesa. Defendemos isso, né? E ele está usando isso como um alvará para propor discussão do aborto, para propor rever as privatizações, para propor rever a reforma trabalhista. Ou seja, ele está dando uma no cravo, mas está avançando. E ele está colocando claramente um programa desse tipo que eu estou falando aqui, mais à esquerda. Só que a ação concreta dos nossos senadores não correspondeu a essa postura que o Lula está tendo. E pelo que eu acompanho pouco, é mais por fofoca que chega a mim, né? Eu fico aqui na minha casa, aqui na minha sala. É que a coisa está voltando a ser aquela enturragem burocrática em volta do poder ali, ocupada por gente que, inclusive, estava contra nós até pouco tempo atrás, né, em parte, e que está influenciando negativamente, né, as decisões. Né? Nós não podemos vacilar. Infelizmente, a história me parece muito intensa nesse momento. Ou nós vamos para um momento em que nós vamos de vez civilizar esse país, ou nós não vamos. Né? Quer dizer, ou a gente não deve ir, inclusive. Né? Porque a gente não pode participar, ser coautor disso que estão fazendo com o povo brasileiro. Nós não podemos ser coautor disso. Nós temos que nos diferenciar intensamente. É um projeto de civilização do país. É evidente que o Lula, em 4 anos, não vai conseguir mudar tanta coisa, porque o Estado está destruído. É uma primeira etapa, é uma recuperação do Estado e da sociabilidade brasileira. Mas isso não vai ser feito sem um horizonte claro. Aonde a gente quer chegar? Outro dia eu falei para você aqui, por exemplo... Falta tem que ser... O Haddad topou debater, né? O único líder político de esquerda que eu vi topar debater. Uma política sobre sistema de justiça. Né? Não vinculado à eleição, esquece. Coisa de think tank de esquerda, vamos dizer assim. Mas que política nós vamos ter para o sistema de justiça? Não dá para ficar tratando na base do compadrio. Não, aquele fulano não é amigo do não sei quem, eu nomeio. Nós temos que reformular o sistema de judiciário. Olha o que esses caras fizeram com o país. Eles arrebentaram com a democracia em 2018? Vai ficar por isso mesmo? Nós temos que ter projeto. Não dá para fazer agora. Não dá.
Mas nós temos que ter projeto, nós temos que saber para onde a gente vai, qual que é o nosso horizonte. Se é horizonte, ninguém anda, né? Ninguém caminha. Nós temos que ter clareza disso. Nós temos que debater o problema dos índios e dos negros. Será que é o caso de pensar um Estado plurinacional? Como fez Bolívia? Temos que debater isso. Temos que debater. O PT deixou de ser uma máquina de ideias, por exemplo, passou a ser uma operação de negócios e disputa de poder. É um erro isso. Isso tem que ser rompido. Nós fomos derrotados com esse modelo de agir há pouco tempo atrás. Nós temos que vir com outro modelo. Temos que retomar a ideia, temos que retomar o horizonte. O PT já foi, Renato, numa época que ele era radical, era um partido muito estreito, muito ruim, começo da década de 80. Mas ele era um horizonte para a esquerda no mundo, você lembra disso? Ele era um horizonte para a esquerda no mundo. Alguma coisa disso nós temos que retomar, nós temos que criar um horizonte. Aonde chegar uma questão dessa, por exemplo, nós não podemos ficar vendido na mão do Bolsonaro como ficamos. Nós temos que colocar clara a nossa proposta. Nós queremos renda mínima, não é agora, nós queremos para sempre, como um direito fundamental do cidadão brasileiro inamovível, uma cláusula pétrea da Constituição. E nós não apresentamos esse projeto. Nós não apresentamos esse projeto. A gente ficou na mão do Bolsonaro. Aliás, ainda há tempo. Podíamos apresentar esse projeto, e apoiar esse projeto, e chamar o governo a apoiar esse projeto. Eu acho ainda há tempo? Acho que sim, a qualquer tempo é tempo. Eu acho que tem que ser o programa de governo do Lula. Não, é isso que eu tenho defendido, que esteja no programa de governo para pelo menos fazer o debate com a população. Não, eu acho que falta clareza nesse aspecto. O Suplicy fez aquela bobagem de conflitar com o Lula aquele dia, mas no conteúdo ele tem razão. Falta clareza ao projeto de governo do Lula, de que direito à renda tem que ser assim, ó, um direito fundamental do artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea do nosso povo. Tem que ser posto nessa condição, para nunca mais ser usado para fim político, eleitoral. É isso aí, todos. Agora, muita gente está perguntando aqui se ainda há tempo de reverter isso, né? Que agora vai para ser votado na Câmara, né? A Rosane Tavares pergunta: ainda daria tempo de fazer uma proposta dessa como a do Pedro Serrano? Claro, podemos apresentar na Câmara uma proposta de PEC substitutiva e, se for votada, retornar ao Senado. Mas eu acho que tem que ser enfrentado assim. Nós não podemos ficar sem proposta. Nós não podemos ficar na mão dessa gente que quer fazer uma demagogia, né? Não se pode. Não é assim que se tratam os assuntos de Estado, e a fome do nosso povo não pode ser tratado com essa irresponsabilidade. Nós temos que ir para cima, né? Tá um bando de bunda mole na esquerda. Desculpa falar assim, bunda mole. Pô, numa questão dessa, nós temos que ir para o enfrentamento. Eu sou um jeito moderado, você sabe disso. Eu não sou marxista. Eu também, eu defendi Alckmin, eu defendo Aliança, eu defendo... Agora, isso me deu uma puteza. Na sexta-feira, eu estava puto aqui com o Bruno Torturra. Falei, velho, será que eu só estou vendo uma coisa? Tem gente dizendo, nós concordando contigo, vai, é verdade, teve gente que concordou, mas eu fiquei me sentindo isolado politicamente, porque todo o establishment político progressista com um discurso do tipo, não podemos deixar o povo passar fome. Mas eu estou mandando deixar o povo passar fome, eu estou falando... Não, nós temos que transformar um direito fundamental. Nós temos que transformar a não fome num direito fundamental de todos os cidadãos, inamovível. Inamovível. Irrevogável. Uma cláusula pétrea do artigo 5º. É isso que nós temos que fazer. Exato. Eles vêm com 3, nós voltamos com 6. Nós temos que trocar. Né? Nós temos que radicalizar. Falar, vocês estão querendo então? Então esse negócio de responsabilidade fiscal acabou? Então vamos transformar em cláusula pétrea. É o que tem que fazer, gente. Isso é direito de qualquer ser humano. Um direito mínimo à sobrevivência. Né? Aliás, não há outra alternativa para o mundo que esse desemprego estrutural, etc. Nós vamos ter que ter esse tipo de mecanismo. O Brasil pode ser o primeiro a experimentar no plano constitucional. Isso seria um avanço. Isso vale a pena. Ah, mas vai dar algum benefício para o Bolsonaro até o fim do ano? Aí vale a pena. Demagogia, não resolvemos o problema do nosso povo. Agora, aprovar um modelo em que o cara vai dar dinheiro para o povo até o... E pior, né? Estão aprovando junto. Meu Deus do céu, o negócio de transformar isso em empréstimo, né? Como é que é? Consignado. Gente, os banqueiros vão ganhar dinheiro em cima dos miseráveis. É evidente que o sujeito que está lá na miséria ganha R$400 por mês, ele vai pegar empréstimo consignado, é evidente. E uma parte vai ir para os bancos. Quer dizer, isso é de uma crueza, de uma vileza. E a gente ter ficado quieto em relação a isso também. Ou seja, está faltando
a virtude política que Aristóteles falava que é essencial na política, né? A virtude política é essencial, dizia Aristóteles, que é a coragem. Virtude. Nós estamos precisando de gente com coragem que não seja só o Lula. E não estamos tendo. Nós não estamos tendo. E deu ruim, né? A gente tinha lá o Delcídio do Amaral, que era o cara do Senado que sabia tudo, tinha o Palocci, que entendia tudo de economia. Terminamos com as pessoas que sim eram de esquerdas do lado da Dilma, encerrando aquele governo de forma melancólica. Eu espero que a gente não abra espaço para isso de novo. O Lula tem se mantido numa posição boa, mas não basta. Eu acho que não basta. Brida Lourenço. Olha só, tem uma galera aqui falando que a gente está muito pessimista. Não estamos, não. Que a Sônia Regina, quanto pessimismo se a esquerda votasse contra a compra de votos, o povo burro que escolheria o Bozo. Difícil? Não estamos pessimistas. Pode ser difícil, não é questão de pessimismo, é questão crítica. Exato. Esse desgoverno vai ser um governo de disputa, gente. Se a gente ganhar a eleição, se conseguir tomar posse, são dois momentos muito difíceis. Vai ser muito difícil ganhar a eleição e vai ser difícil tomar posse. Mas se for, vai ser um momento de disputa, em que a gente vai ter que escolher que lado nós estamos. Se vamos tentar puxar o governo para um programa mais social, mais comprometido com o nosso povo, ou se vai ser um governo de conciliação com os interesses dos bilionários, dos bancos, etc. Provavelmente vai ficar no meio do caminho, mas se a gente não fizer a força do lado de cá, vai tudo para o lado de lá. Eu acho que é isso que tem que pensar, né? Que lado Pedro, convidei o Felipe Nunes da Quest, ele já chegou, vou subi-lo na jangada. E tem mais 2 superchats. E eu não sei como é que está teu horário, eu não quero abusar, mas se você puder ficar mais um pouco, você é sempre muito bem-vindo. Não, eu tenho que ir, eu agradeço muito, viu, a atenção de vocês aí. Tem só algumas perguntas aqui. Só para sobe o Felipe, ele ouve as perguntas. Isso. O Alu Rodrigues pergunta: esse apoio da oposição. Oi, Felipe, bem-vindo. Tudo bem? Salve, Felipe. Só vou ler 2 superchats, aí a gente já libera o Pedro. Esse apoio da oposição foi um tapa na cara do povo. Apoio ao golpe, isso sim. Se os nossos nos traem, o que esperar do adversário? E o Israel pergunta: seria possível um plebiscito sobre o aborto em que as mulheres, apenas as mulheres, votem sobre o tema? Forte abraço de Brasília para todos. Acho que não, né? Seria muito interessante, mas não seria possível. Né? Não, constitucionalmente não seria possível. Todos têm direito a voto, o voto é universal. Todos podem participar, todo cidadão com capacidade eleitoral ativa, com cidadania formal, pode participar no plebiscito. Né? A outra questão não se trata de traição, não é que os nossos parlamentares traíram, eles fizeram um erro. Errar, a gente erra. Precisa corrigir isso agora. Tem tempo de corrigir ainda. Né? Mas precisa de coragem para corrigir. E eu acho que é isso que nós estamos precisando. Muito bem. Professor Pedro Serrano, grande figura, sempre com a gente. Volte sempre, viu? Vou ficar te enchendo lá. Não vai live, não. Agora, no momento mais importante, no final da eleição. Você é louco, rapaz? Obrigado. Valeu, Pedrão.